respect the leftists come, drop them in the ocean, leave no one alive. Free your country from the leftists come, forever free, prosperous and proud. Foi bom começar essa live com esta música, Keltos, a respeito de jogar comunistas no oceano. Porque essa live é uma resposta a um vídeo onde Joel Pinheiro da Fonseca me qualificou como o mais detestável dentre os liberais. Eis o primeiro erro do Joel Pinheiro. Eu não sou um liberal. Eu sou um conservador raiz. Eu tenho desprezo pelo liberalismo. O liberalismo, inclusive, é uma heresia. A Igreja Católica ensina isso. O liberalismo é uma heresia. E tem que jogar no oceano mesmo. O erro do Pinochet foi ter chamado os Chicago Boys, que era um bando de liberais, ao invés daqueles economistas que seguem a tradição escolástica medieval. Isso seria bom. Mas ele acertou em jogar comunistas no oceano. E era o que nós deveríamos estar fazendo. E como comunistas, socialistas, esquerdistas, sociais-democratas, eu classifico todos aqueles que são inimigos da liberdade. Pois bem, a crítica que o Joel Pinheiro da Fonseca fez é que eu estava influenciando os jovens a serem extremistas. Sim, eu sou um extremista. Nisso ele acertou. Eu sou um extremista na defesa da liberdade. Eu sou um extremista na defesa da justiça. Eu sou um extremista na minha oposição às injustiças e à tirania estatal. E eu faço isso com orgulho. Diferente do Joel. Diferente do Joel, que é um intelectualoidezinho, um pseudo-intelectual orgânico do sistema, que defende o sistema, que defende os políticos que estão aí desde sempre, usurpando aquilo que o povo produz. Porque essa é a função dele, é para isso que ele ganha. Ele ganha para fazer propaganda do sistema, diferente de mim. Então, quando ele fala que eu sou mais detestável, ele explica por quê. Ele deixou bem claro, eu sou mais detestável dos libertários, ou dos paleolibertários, porque eu defendo o direito natural de forma intransigente. Ou seja, se os deputadozinhos e os senadorezinhos, todos eles ladrões, todos eles safados, votarem alguma coisa contra a sua liberdade, eu vou dizer que o voto deles não é válido. Ah, mas a maioria votou. Eu vou dizer que a maioria não é válida. A imbecilidade das massas não importa. O projetozinho de poder dos políticos não importa. Importa o direito natural de um indivíduo. Apenas um indivíduo é suficiente para invalidar toda a decisão de todo o establishment político e da sua massa de centenas de milhões de pessoas manipuladas. Se é possível que esse indivíduo imponha os seus direitos a essa maioria, essa é outra discussão. Aliás, é exatamente por isso que eu defendo o armamento pesado da população. Eu defendo que o indivíduo, o cidadão comum, civil, tenha acesso a tanques, main battle tanks, interceptadores, destroyers, corvetas, submarinos, sistemas de artilharia múltipla de foguetes. Você tem que ter tudo isso. Porque é a única forma do indivíduo realmente impor a necessidade de ter os seus direitos preservados. Agora, quem dizia isso não sou nem eu. Foi o próprio Thomas Hobbes, autor do livro Leviatã. Ele que escreveu que preva um Estado forte, um Estado ao qual os indivíduos deveriam submeter a sua liberdade. Até mesmo ele disse que existe um limite. Caso o Estado viole, é necessário que o indivíduo defenda os seus direitos até a morte. Então até o Thomas Hobbes, que era um contratualistazinho da pior espécie, um herege, que disse que os indivíduos deveriam sacrificar a sua liberdade para evitar uma guerra de todos contra todos e submeter ao Estado leviatânico, até ele reconhece que existem limites. Mas o psicofanta, o liberalzinho, com aquela aparênciazinha esquálida, é muito mais tóxico do que o Thomas Hobbes. Ele disse no vídeo, não existe direitos individuais. O direito de propriedade é válido da forma que a maioria decidir. E se a política decidir que os direitos de propriedade não são mais válidos, então não é mais válido. Então, para ele, o direito de propriedade privada é uma concessão do sistema político. Ou seja, você não tem direito de nada, você é gado, você não é ninguém pro Joel. Pro Joel você é lixo, pro Joel você é um objeto. E qualquer coisa que você tenha direito ou deixe de ter vai ser uma decisão do Renan Calheiros, do Lula, do Bolsonaro, do Aécio, cheirador de pó, da Dilma, terrorista assaltante de banco. Então
essa escória da humanidade é que vai decidir se você tem direito de propriedade ou não na cabeça pervertida, na mente convoluta desse psicopata. E eu é que sou louco. Eu é que sou louco, seu verme pútrido, nojento, demoníaco. Você vai arder no inferno, você nunca vai ver a face de Cristo enquanto você pensar desse jeito. Vai numa igreja e se arrependa, seu desgraçado. Eu fiz um curso com o pai dele a respeito de filosofia econômica, o Gianetti. E eu tive uma discussão com ele durante esse curso. Porque eu disse, o governo não quer dar nada pra ninguém. As pessoas têm que produzir, tem que haver caridade, obviamente, mas o governo não tem que dar nada pra ninguém. Aí ele disse, não, nós temos que sacrificar um pouco da nossa liberdade, porque é necessário ter um pouco de assistencialismo governamental, porque senão as pessoas não vão ter carne pra comer, não vai ter proteína pra formar o cérebro. Aí eu falei, de jeito nenhum, a humanidade tá aí desde sempre, caçando. É preciso que haja incentivos de mercado para que se formem virtudes civis de forma aos seres humanos auxiliarem uns aos outros sem criar um risco moral na forma do governo. Então ficou aquela discussão ali. Muito bem. Passou-se um tempo, numa outra aula, ele disse, o governo, o mesmo cara, hein? O governo deve taxar a carne porque o peido das vacas gera aquecimento global. Aí eu falei, puta que o pariu! Você acabou de falar que o governo tinha que dar carne de graça. Agora você quer taxar a porra da carne? Como é que o pobre vai comer carne? E você vem com o peido da vaca, com aquecimento global que não existe. Isso é uma invenção da ONU. Isso é uma invenção, a pseudociência do painel climático desses globalistas, filhos da puta, todos. Aquecimento global, caceta. Temos que liberar o mercado para o pobre ter acesso a comida, medicamento, tecnologia e capital. O meio ambiente só é útil enquanto ele é útil ao homem. Se ele se tornar um transtorno para a humanidade, que se dane o meio ambiente, que se danem os bichinhos. Mata o bichinho e come! Desgraça do meio ambiente, o quê? O meio ambiente existe para deleite do homem, só para deleite do homem. As plantinhas, as paisagens, os oceanos, as baleias, os pandas, a desgraça toda, só existe enquanto tiver alguém para falar, olha que bonitinho o panda. A hora que não tiver um ser humano, uma mente humana para apreciar a estética da natureza, a natureza não serve para porcaria nenhuma. De forma alguma, nós temos planos alimentares. Tá ok? Agora, chegar o Joel e falar que eu não tenho direito de porra nenhuma, a não ser que o governo me autorize? Mas ninguém, nem um comunista falaria isso. Nem um comunista. O comunista, tá? O marxista, vamos pegar Karl Marx. O Karl Marx ainda fala em algum direito. O Karl Marx fala, não, de nenhuma forma o sistema capitalista tem direito de roubar o proletariado. A mais-valia, aí as aspirações econômicas do Marx, né? A mais-valia é um roubo do proletariado, etc e tal. Quer dizer, até o Marx usava argumentos éticos. Mas para o Joel, um utilitarista, que é clinicamente psicopata, porque a psicopatia é definida como alguém que usa o outro, sem nenhuma empatia, como puramente objeto. E esse é o sistema que ele defende. Ele defende que o governo conceda algum direito de propriedade privada em algum grau, conforme seja conveniente a um projeto de cálculo puramente utilitário desses políticos, desse projeto de poder. Ou seja, essa é a definição de psicopatia. Ele é pior do que um comunista, ele é pior do que uma maconheirazinha da estudante de ciências sociais. Porque se você chegar pra maconheirazinha, ela vai falar, eu tenho direitos, eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo. Quer dizer, ela pelo menos fala em direito, ela não é uma psicopata utilitária. Na mão de quem nós temos esse filho da puta, de uma puta, vem falar que ele é capitalista, que ele é liberal, que ele é o cacete. Ele tá num estágio de maldade, de possessão demoníaca, muito pior do que o pior comunista da Unicamp que você achar no meio do seu caminho. E ele contamina a ala de direita, a ala anticomunista do pensamento brasileiro. Ou seja, ele é disparadamente o que é de pior, o que é de mais tóxico em todo o universo.
Aí ele fala, pessoalmente o Cogos é educado. Eu era. Ontem eu fui numa palestra e quebrei o pau. A minha paciência acabou. Gente como ele, gente como os caras que estavam enchendo o saco ontem na minha palestra, acabaram com a minha paciência. Esse psicofanta tem que torcer pra eu não encontrar ele pela frente, porque eu vou falar na cara dele o que ele é. Chega. O Daniel, lá do CSI, do Combustível Sem Imposto, me falou um negócio muito interessante ontem. Nós, paleolibertários, anarcocapitalistas, temos que parar de pedir por favor pra falar. Temos que parar de, por favor, me dê espaço pra falar. Eu tô defendendo a tua liberdade, ô seu merdinha, então você tem que ter um mínimo de gratidão e respeito comigo, então não vou mais pedir por favor pra falar. Eu vou falar, e se você não gostar, você pode ir pra puta que te pariu. Né? Agora lembremos do que disse Mortimer Adler. Mortimer Adler, católico ferrenho, um quase libertário, um conservador raiz, escritor de excelentes tratados intelectuais. Ele disse o seguinte: liberdade é a proteção do indivíduo contra as arbitrariedades dos fortes. Os políticos são os fortes. Numa sociedade livre também haveria os fortes, as elites naturais, as pessoas que têm mais proficiência militar, as pessoas que têm maior capacidade de persuasão, as pessoas que necessariamente teriam mais poder econômico que as outras. Então sempre existirão os fortes. A liberdade consiste em proteger o direito do fraco contra as arbitrariedades dos fortes. Mas o projeto de poder dos fortes, a ideia que ele tem de sociedade, a ideia que o forte tem de sociedade, ele pode enfiar na bunda. Se ela atropelar o direito dos fracos, essa ideia tem que ser enfiada na bunda. Ou nós perdemos a nossa liberdade. Isso é Mortimer Adler. Ou seja, eu peço para vocês, não precisa considerar o que eu, Paulo Cogos, estou falando aqui. Esquece o que eu estou falando. Compara Mortimer Adler, um grande homem, com aquele cuspe, aquele ranho que o demônio cagou no mundo, que é o Joel. Compara os dois, escolhe um. E eu peço, se vocês quiserem ser livres, se vocês quiserem que os seus filhos tenham liberdade, dignidade, prosperidade, escolham Mortimer Adler, não o Joel. Tá ok? É isso. Chega desses merdinhas orgânicos, utilitários,